Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que filme sensacional, muito bom mesmo, vale a pena cada segundo. E fique tranquilo que aqui vai ter um ou outro spoiler, mas que não vai estragar a sua experiência, confia. Hopefully Harley's still alive. Mesmo antes de 10 minutos de filmes já é possível ver o abismo, a grande diferença que tem entre essa nova versão, que é uma espécie misturada muito louca de reboot com continuação daquela versão de 2016. Aqui nesse filme a risada é praticamente do começo ao fim, e é uma risada debochada, irônica, que depois que você ri você fica, eita preula, não devia ter dado risada disso. Mas é algo que é necessário para quando a gente tem um contexto envolvendo vilões. E em momento nenhum o filme esquece essas características desses personagens. Muito diferente do que aconteceu lá em 2016, quando eles tentaram transformar esses personagens numa espécie de anti-heróis. Aqui não, nós sabemos o tempo todo que eles são sim gente ruim, que eles gostam de fazer o que eles fazem, gostam de matar e utilizam seus ideais como justificativa para fazer essas coisas. E acredito que o ponto alto desse filme, aquilo que se destaca em relação a todos os outros da DC, não só da DC como também da Marvel, é a quebra de expectativa, só que uma quebra de expectativa positiva. Tudo o que acontece com todos os personagens é algo que a gente não espera. Mais uma vez comparando a versão de 2016, lá a gente batia o olho no personagem e nós sabíamos que eles iam morrer. Seja porque o ator em si não era muito conhecido ou até mesmo o seu personagem era pouco conhecido. Aqui a coisa é totalmente ao contrário. Existe um foco muito grande em vários personagens ao ponto da gente acreditar que eles terão uma participação muito grande, eles vão fazer algo muito foda, pra no final das contas, não. Achou errado, otário? A pessoa vai ter um surto, a pessoa vai ter uma morte muito louca e a gente vai ficar se perguntando, ué, esse cara não era importante? Não. Nada aqui é tão importante que não possa ser destruído ou morto. E a forma como isso é feito é incrível, porque em nenhum momento é chato, é parado ao ponto da gente perder interesse no que está acontecendo. Até mesmo a cena solo da Arlequina, que em relação à narrativa para o filme não acrescenta muita coisa, mas foi totalmente um arco assim muito bem feito, com começo, meio e fim bem explorados. E te confessar, existe aí um certo rumor de que o James Gunn não tinha conhecido Aves de Rapina antes de fazer esse filme. Se isso for verdade, é muito legal que muitos diretores tenham uma visão já meio que consolidada dessa personagem, na questão de que tudo que ela vê é meio que fantasioso, é lunático, a gente não sabe exatamente que aquilo que ela tá vendo faz parte da realidade ou é uma coisa meio biruta da mente dela. I love the rain. It's like angels are splooching all over us. Lá em Aves de Rapina, quando ela ataca a delegacia, meio que tem confete para todo lado, simbolizando como que ela vê o sangue. E aqui isso também é mostrado na cena dela, só que além de ter purpurina e confete, tem muitos outros detalhes. Agora, se for mentira e ele conhecia esse efeito, é legal porque faz uma conexão bastante grande com esses outros filmes da DC. Outra coisa legal também em relação às cenas dela, além da coreografia e tudo mais, é ver o quão confortável a Margot Robbie fica nesse papel. Além disso, mostra ali um contexto para o qual a gente muda de um vilão para outro, e também o monólogo dela falando sobre a escolha ruim que ela tem para homens é tão sutil e certeiro ao mesmo tempo que é impossível não pensar no Coringa. É muito difícil a gente separar um personagem do outro, querendo ou não. Fora essa cena, todas as outras têm sim um motivo narrativo para fazer a história ser conduzida, e é muito legal. Aqui a minha favorita é aquela do acampamento, onde eles vão resgatar o Flag, e a dinâmica entre os personagens aqui, todos eles, é zero defeitos. Pode ser que um ou outro mais exigente aí do outro lado fique se perguntando, nossa, como é que ninguém escutou tudo isso? Simples, eles estavam no modo furtivo, no modo silencioso. E esse universo permite que aquilo que eles fizeram fosse totalmente imperceptível por outros personagens. É um recurso muito utilizado principalmente em jogos, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que tenham dois inimigos aqui, um do lado do outro ou até mesmo um de frente para o outro. Se você der o comando de ataque sutil, rasteiro, stealth, silencioso nesse daqui, não interessa se ele for gemer, se ele for cair fazendo barulho, ou se o golpe for fazer algum barulho muito estranho, como um barulho de uma arma mesmo, ou até mesmo um osso quebrando. O inimigo do lado não vai perceber, justamente porque o comando era de silêncio. E isso é praticamente utilizado aqui nessa cena. Não interessa qual arma é utilizada ou como o personagem morreu, todos os outros em volta vão agir como se não tivessem escutado nada. Merda. É verdade. Pelo menos via de regra. Existem alguns filmes, alguns jogos em que essa percepção já está um pouco mais calibrada. Mas aqui funciona muito bem, porque ao mesmo tempo em que a gente vê o quão foda
e exibidos os personagens são, nós também vemos a dinâmica entre eles, que parece ser uma coisa assim de irmão birrento um com o outro. E funciona muito bem, muito diferente daquela forçação de barra de família logo no começo. É diferente e ao mesmo tempo igual, porque assim, eles acabam se afeiçoando uns aos outros, só que é de uma forma tão orgânica que fica fácil de comprar. I'm going to get you out of here alone. E é incrível também como esse filme é cheio de personagens secundários que ganham um carisma tão grande que a gente queria que eles fossem, na verdade, os protagonistas e tivessem muito mais tempo de tela. Eu acho que um dos heróis aqui é o Milton. Cara, que cena incrível quando todo mundo se pergunta quem ele é, desde quando ele estava ali. As expressões, tanto do Idris Elba quanto o da Margot Robbie, são muito boas. I'm a superhero! Outras expectativas também são quebradas em relação aos vilões. Quando a gente acha que é um, na verdade é o outro. Quando a gente acha que é o outro, na verdade é um terceiro. Confesso que, em relação a esses vilões, eu esperava um pouquinho mais do Pensador. Depois de ter assistido praticamente um arco todo dele, 15, 16, 20 episódios na série do Flash, eu acreditava que aqui ele fosse ser um pouco mais ameaçador, que ele fosse sim usar algum tipo de tecnologia que permitisse controlar o Starro, coisa que infelizmente não aconteceu, mas isso não estraga a sua participação, a importância dele e também o efeito que ele causa de repulsa na gente. Foi um vilão com poucas falas, com pouco tempo de tela e que já deu vontade de jogar ele de cima daquela torre. Se você ainda não assistiu, assista. Eu tive a oportunidade de assistir tanto em dublado quanto em legendado e é uma cena melhor do que a outra, e nessa questão de comparação, confesso que preferi a versão legendada, porque tem uma cena em que o Sanguinário, Bloodsport, dá um grito muito 10. Eu particularmente gosto muito quando tem essa espécie também de quebra de expectativa e de contraste, quando a gente vê um cara bruto, rústico, sistemático, mau, assassino, mata todo mundo, com medo de algo simples, e aí o cara acaba dando um gritinho fino. Eu acho isso muito engraçado, é algo que combina, e ao mesmo tempo não. É um contraste que se destaca e encaixa perfeitamente. Oh, for fuck's sake. Outro contraste muito grande e ao mesmo tempo parecido, que é difícil não comparar com o filme de 2016, é em relação ao Sanguinário. É impossível. Ele é um atirador de elite, assim como o Pistoleiro, um atirador de elite. Os dois são meio que motivados em relação às suas filhas. Só que, enquanto lá tem aquela questão família que mais parece uma história paralela de Velozes e Furiosos, que é uma coisa mais melosa, uma coisa mais... melosa é a palavra. Aqui a relação dele com a filha é totalmente caótica. Então é interessante ver que, ao mesmo tempo que há inspirações, há também uma versão oposta, praticamente aquele, posso copiar seu trabalho? Pode, só não faz igual. E como o James Gunn é um cara vindo da Marvel, é impossível a gente também não comparar o trabalho dele em relação a Guardiões da Galáxia e também a comparação do que já aconteceu na DC, trazer uma pessoa da Marvel para fazer um trabalho da DC. E aí nós tivemos lá aquele Liga da Justiça com o Flash caindo nos peitos da Diana e dizendo Dostoiévski. E aqui eu tinha um grande receio de que algo parecido pudesse acontecer, principalmente porque em Guardiões da Galáxia é um pouco mais leve. Apesar de ser assim, os anti-heróis da Marvel, uma galera que não liga tanto para regras e tudo mais, era um receio muito grande acontecer algo parecido com Liga da Justiça nesse filme, e ainda bem que não aconteceu. As piadas são bem calibradas, tem um humor ácido bem pontual, e ainda bem que eles usam e abusam da violência gráfica, que é algo extremamente necessário quando nós tratamos de vilões. E acho que, fazendo um abre parênteses aqui, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual Venom 2, Tempo de Carnificina, foi adiado. Ouvi falar aí que teve esse adiamento e acredito que seja para dar uma recalibrada na classificação indicativa, justamente para colocar mais sangue, que é algo que esses personagens precisam para ter uma história bem contada. Fecha parênteses. E abrindo um segundo parênteses, esse filme me fez perceber quantos personagens badass, bons de tiro, existem na DC. Pistoleiro, Sanguinário, Pacificador, Exterminador e alguns dos próprios vilões, como Batman e toda a família Arqueiro. Imagina um filme com todos esses caras juntos. DC, Warner, queremos isso pra ontem. Good to know. E se você aí já assistiu ou não o filme, conta aqui embaixo nos comentários o que é que você espera. E se você já assistiu, comenta aqui se você concorda ou discorda de tudo que eu falei. Qual foi a sua cena favorita? Qual o seu personagem favorito? Deixe aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!